Continuando aqui nosso curso de Word, nessa aula nós vamos aprender a colocar colunas no nosso documento. Então o Word permite que a gente trabalhe com várias colunas dentro aí do documento para organizar o nosso texto. Então eu vou criar aqui um novo item que eu vou chamar de colunas, aula de colunas, só para nós podermos aplicar a formatação de coluna. Primeiramente eu vou vir aqui, eu vou copiar essa formatação do meu título aqui para ficar igual, tá? Se você não sabe como usar o pincel, tem uma aula para cima aí mostrando, volta nela. E a ideia aqui agora vai ser trabalhar esse parágrafo aqui em colunas, ok? A gente pode aplicar coluna num parágrafo, pode aplicar no documento inteiro, você pode aplicar só desse ponto em diante. Então você vai ver que ponto do documento que você quer trabalhar essas colunas. No nosso caso aqui, vamos fazer apenas nesse parágrafo. Então eu vou marcar o parágrafo onde eu quero colocar as colunas. Então eu vou vir aqui no meu botãozinho de menu do layout e eu tenho aqui o botão colunas. Vou clicar, eu poderia escolher já aqui uma, duas, três, né? A esquerda menor, a direita menor, né? Teria uma dessas opções, mas eu gosto de vir aqui no botãozinho mais colunas e ele vai me permitir aqui configurar melhor essa coluna. Então aqui novamente eu posso escolher, né, quantas colunas eu quero. Nesse caso eu vou colocar só duas. Quanto mais colunas você colocar, menor vai ter que ficar o seu texto para caber naquele espaço. Nesse caso aqui eu acho que vai ficar mais apresentável aqui duas colunas apenas, tá? Eu tenho a opção de colocar uma linha entre as colunas. Você vai ver que vai acontecer justamente isso aqui, ó, vai aparecer uma linhazinha entre essas duas colunas. Aqui você pode especificar a largura que você quer para cada uma delas e o espaçamento. No meu caso eu vou deixar a mesma, né? Tá até marcado aqui o botãozinho colunas de mesma largura, então as duas vão ficar do mesmo tamanhozinho. E aqui é importante onde que você vai aplicar essa coluna. Você pode colocar no texto selecionado ou pode colocar no seu documento inteiro. No nosso caso aqui, como eu quero só nesse parágrafo, eu vou deixar no texto selecionado e vou clicar em OK. Pronto, ele dividiu o documento para mim em duas colunas, né? Colocou essa linha no meio que eu pedi, colocando ali, e já está aplicado aí a formatação em coluna. Se eu tivesse escolhido no documento inteiro, ele colocaria em colunas todo o parágrafo. Nesse caso, eu preferi mostrar um exemplo aqui apenas com um parágrafo, mas vai depender aí do tipo de trabalho que você estiver fazendo, você vai definir qual a melhor formatação para o seu trabalho. Beleza? Então é bem simples trabalhar com coluna. Vou aproveitar essa aula aqui e já mostrar um outro recurso que está aqui na guia layout, que é números de linha. Dificilmente a gente precisa utilizar isso, mas existem casos específicos que você pode precisar numerar as linhas do seu documento. Então se você clicar aqui em números de linha, você pode fazer essa numeração automática das linhas. Então aqui você tem a opção de fazer esses números de linha de forma contínua, né? Ou seja, do documento inteiro. Você pode reiniciar em cada página, ou seja, você vai ter a numeração de página por página. Você pode reiniciar para cada seção, depois nós vamos ver ainda o que é uma seção, ou apenas do parágrafo. Então a gente tem vários tipos. Eu vou colocar o contínuo, só para a gente entender o que é isso. Então olha só, ele faz a numeração de cada uma daquelas linhas aqui. No caso aqui, está dentro da nossa coluna. Tá? Se eu quisesse aqui no restante do documento, basta eu selecionar número de linhas contínuo e ele vai continuar essa numeração aqui até o final do meu texto. Então é um recurso que pode ser útil, né? Geralmente acontece de você ter um documento que você precisa ter determinado número de linhas. Então é uma forma fácil de você verificar aí se está atendendo aquele critério de numeração, beleza? Como está separado em colunas aqui, por isso que ele dividiu
mas você pode tranquilamente aqui usar as demais linhas para completar o seu documento inteiro. Basta você vir em números de linhas, usar a opção contínua de novo, ele vai começar do 1 e vai lá até o final do documento. Nesse caso aqui, meu documento está agora com 141 linhas escritas. Bacana, né? Essa opção dificilmente você vai precisar usar, tá? Mas eu acho que é importante você saber que existe. Se você não quer utilizar, você quer tirar, pode vir em números de linha de novo e colocar nenhum, que ele vai tirar essa numeração. Beleza? Então nessa aula aí a gente viu como fazer para formatação em colunas e como colocar uma numeração de linhas. Um abraço e até a próxima aula.